Olá, professores! Olá, professoras! Sejam bem-vindos a mais um Momento Pedagógico. E no Momento Pedagógico dessa semana, estou trazendo para vocês uma estratégia para trabalhar geometria espacial com seus alunos de uma forma bem prática e lúdica. Tenho certeza que os seus alunos irão amar. E para essa estratégia serão necessários os seguintes materiais: um cubo, certo? Um dado colorido, palitos de dente e jujubas. No caso, se não tiver jujubas, pode fazer também com massinha de modelar, certo, pessoal? Vamos lá? Geometria. A gente sabe que a geometria é a parte da matemática que trabalha especificamente com as formas geométricas. Formas geométricas essas que podem ser planas, assim como podem ser espaciais. As formas geométricas planas são quadrados, triângulos, retângulos, losangos, paralelogramos, círculo. Já as formas espaciais, as mais utilizadas no nosso dia a dia são o cubo, a esfera, o cone, o cilindro, as pirâmides, os prismas. Então, a estratégia de hoje eu vou trazer para vocês focando nas formas espaciais. Por quê? Porque a gente sabe que essas formas, principalmente as formas espaciais, são cobradas em questões das avaliações externas, questões nas avaliações do SAESE, SAEB, e é importante que o nosso aluno esteja bem preparado no tocante a esse conteúdo, né, a essa área de conhecimento, no caso do espaço e forma. Então, eu vou mostrar para vocês de uma forma prática como trabalhar a geometria de uma forma que o seu aluno assimile e compreenda de uma forma bem prática e de uma forma bem lúdica, certo? Então, nós vamos fazer o seguinte. Primeiro, quando a gente trabalha as formas geométricas, é importante que o nosso aluno ele entenda a diferença de uma forma plana para uma forma espacial. O que são as formas planas? São aquelas formas que apresentam duas dimensões e elas são chamadas de bidimensionais. Por quê? Porque elas vão ter a presença do comprimento e da largura. Enquanto as formas espaciais, elas são chamadas de tridimensionais, ou seja, elas têm três dimensões. Elas possuem o comprimento, a largura e a altura. E nesse momento pedagógico de hoje, eu vou ensinar você, professor, a construir algumas formas espaciais que vocês também podem estar construindo com seus alunos em sala de aula. E a primeira forma que a gente vai trabalhar aqui, que eu vou mostrar para vocês, é o cubo, certo? E como o cubo, eu tenho aqui, ó, mostrando para vocês, um dado que tem o formato de um cubo. E aí, o aluno ele precisa saber o nome da forma geométrica, ele precisa saber as características que aquelas formas têm, e é importante, por quê? Porque vai ter questões nas provas, nas avaliações externas, que vão estar lá pedindo para que o aluno reconheça aquela forma, para que o aluno identifique algumas características específicas de cada forma. Então, vou tomar como base primeiro esse dado, que ele representa um cubo. E aí, o aluno ele precisa entender o seguinte: o dado tem o formato de um cubo, certo? E nessa forma espacial, ela trata-se de uma forma espacial porque ela tem comprimento, ela tem largura e tem altura. E alguns elementos importantes que nosso aluno precisa identificar em uma forma espacial, que são as faces, as arestas e os vértices. E eu vou mostrar para vocês aqui com esse cubo onde ficam as faces, os vértices e as arestas. Então vejam só, quando eu falo em face, eu estou falando de lados. Então, o cubo, ele apresenta 6 faces, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o cubo, ele apresenta 6 faces.
Numa linguagem mais simples, a gente chama faces de lados. Mas é importante que o nosso aluno se aproprie da ideia que lados são faces. Porque as questões que vem cobrando para o aluno identificar quantas faces tem naquela forma geométrica, não vai vir pedindo lá para identificar quantos lados. Vai vir pedindo para identificar quantas faces tem. Então, na sala de aula, a gente pode mostrar de um jeito mais leve que faces são lados, mas o importante é a gente deixar claro para o aluno que quando se fala em lados, estamos falando de faces, certo? E o segundo elemento são os vértices. O que são vértices em uma forma espacial? Nada mais é do que, esse cantinho aqui. Então, eu posso dizer que cada canto da forma espacial eu chamo de vértice. Então, o cubo, ele é composto por 8 vértices. 4 vértices nessa parte de cima, com mais 4 nessa parte de baixo, que forma o cubo. Então, o cubo, ele é formado por 8 vértices, 6 faces. E, por último, nós temos o elemento arestas. O que são as arestas? As arestas são essas quinas, nós chamamos de quinas, falando de uma forma bem simples, certo? Mas essas linhas que ligam um vértice ao outro, nós chamamos de aresta. Portanto, o cubo, ele é composto por 12 arestas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Portanto, arestas são as linhas que ligam um vértice ao outro. De uma forma mais prática, as arestas são as quinas daquela forma espacial. Portanto, o cubo é uma forma espacial, porque ela tem 3 dimensões: comprimento, largura e altura. E também ele é composto por 8 vértices, 6 faces e 12 arestas. Nesse momento agora, eu vou mostrar a vocês construindo essas, além do cubo, mais algumas formas espaciais de uma maneira bem prática, onde o aluno vai poder manusear, onde o aluno vai poder construir aquela forma geométrica utilizando materiais manipuláveis, ou seja, ele vai poder pegar, ele vai poder perceber onde fica o vértice, onde fica arestas, onde fica as faces, construindo. Ou seja, eu costumo dizer que eu gosto de ver o meu aluno com a mão na massa, porque ele aprende muito mais e de uma forma bem eficaz. Nesse momento, nós vamos agora para a parte prática, a parte da construção de formas espaciais. Vou começar construindo uma pirâmide, certo? Para isso, eu vou utilizar jujuba, mas como eu falei no início do vídeo, você pode utilizar massinha de modelar também, não tem problema. Então, eu vou precisar colocar aqui. Vou construir e vou mostrando para vocês passo a passo, tá, pessoal? Ó. Vejam só, aqui é a base da pirâmide. No caso, essa pirâmide é uma pirâmide de base triangular. A base dela, logo, é um triângulo. Então, já construí a base, com 3 palitos e 3 jujubas. Lembrando, vértice, cada jujuba vai representar um vértice. Cada palitinho vai representar uma aresta. Vou precisar de mais 3 palitinhos. E mais uma jujuba. Pronto. Está aqui a minha pirâmide de base triangular. Certo? Então, o que é que eu posso perceber aqui? Que para a construção dessa pirâmide de base triangular, eu precisei de 4 jujubas, que eu vou chamar de 4 vértices. Eu precisei de 6 palitos. 6 palitos para construir a pirâmide
de base triangular. Lembrando que cada palito representa uma aresta, cada jujuba representa um vértice e essa parte aqui, ó, representa as faces. Ou seja, a pirâmide de base triangular, ela é composta de uma, duas, três, ó, uma, duas, três e a parte de baixo, quatro. Quatro faces. Próxima figura que eu vou construir é um cubo. Lembrando que para a construção de um cubo, eu precisei primeiro construir a base. Lembrando que a base do cubo, né, tanto a base como as outras faces são quadradas. Então, ó, a base é aqui um quadrado, que é o início da construção do cubo. Agora eu vou construir a parte de cima. Ó. Tenho certeza que seus alunos irão amar aprender geometria desse jeito. Ó. Ó, pessoal, acabei de construir o cubo. Ó, está aqui. Cubo construidinho, utilizando palitos de dente, jujubas. Então, está aqui. Lembrando que eu precisei de 8 jujubas, como eu falei lá no início. O cubo ele é composto por 8 vértices, certo? 12 arestas, cada palito aqui representa uma aresta. E ele tem 6 faces. E agora, vamos construir um prisma pentagonal. Vamos precisar de 5 palitos de dente para formar a base do prisma, certo? Ó, já tem aqui a base. E agora eu vou construir a parte de cima do meu prisma. Ó. Vem aqui. Ó. Agora, as laterais aqui, ó. Lembrando que esse palito que está ligando um vértice ao outro, cada um deles a gente chama de aresta, tá? E cada jujuba aqui representando os vértices. Ó. Pronto. Acabei de construir. Ó. O prisma. Olha que legal. Imagine as crianças construindo, né? Colocando a mão na massa. E ó, pegando aqui, ó, em cada jujubinha topando aqui, eles vão entender que são os vértices. Cada palitinho aqui que eles precisaram para construir essa forma representa aresta. E as faces, que são cada lado que tem aqui. Então, para a construção do prisma, no caso pentagonal, por que um prisma pentagonal? Porque a base dele é um pentágono. Ou seja, é uma forma plana, o pentágono é uma forma plana composta por 5 lados. Por isso que é pentágono. Então, foi necessário 10 jujubas, ó, 5 na parte de cima e 5 na parte de baixo. E aí, nós tivemos a presença de 10 vértices. Nós temos aqui as arestas, que é cada palito. Então, se eu tive aqui, ó, 5, né? 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15. Então, ele é composto por 15 arestas. E nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque aqui também conta como uma face. E a de baixo também conta como outra face. Porque se eu virar ele pra cá, ó, eu vou ter face.
Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O prisma pentagonal, ele é composto por 7 faces. E assim, pessoal, finalizo aqui mais um momento pedagógico, valendo lembrar que hoje eu tratei especificamente de uma estratégia para trabalhar geometria espacial com os seus alunos, de uma forma doce, porque eu utilizei jujubas, mas como eu falei, se não tiver jujuba, pode fazer também com massinha de modelar. Os alunos vão aprender geometria de uma forma bem prática e lúdica, colocando a mão na massa. Um forte abraço e até o próximo momento pedagógico.